Revista Novo Tempo começa agora, diretamente da Ciudad del Cielo, na República Dominicana. Numa região com dezenas de igrejas adventistas, mas sem uma escola adventista, famílias sonhavam com um lugar onde os filhos pudessem receber, além da educação, valores e fé. E a partir deste sonho, um novo campus começa a nascer. É o que você vai ver agora no Maranata, Histórias de Missão. Oportunidade. Com as oportunidades certas, o nosso potencial máximo fica ao nosso alcance. Na vida, a oportunidade pode significar a diferença entre a mediocridade e o sucesso. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma chance. Nathalie Mercedes pensa nas oportunidades todos os dias. Ele é o tesoureiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Ciudad del Cielo, na República Dominicana, e pai de uma criança de 3 anos. Eu descrevo a minha família como um presente do céu. Onde eu moro é o lugar onde Deus me permitiu estar com algum propósito. A pouca idade do filho não impede Nathalie de se preocupar com o futuro dele. Se tiver a oportunidade de receber uma boa educação, o filho dele vai poder ter uma carreira brilhante e bem-sucedida. Sem isso, ele talvez não tenha a chance de cursar o ensino superior e aproveitar os empregos e uma vida melhor que ele pode viabilizar. As opções de educação no bairro são poucas. A gente tem 2 centros educacionais de nível fundamental. E a gente tem um que é de nível médio. Na comunidade adventista do nosso bairro, a gente estava meio preocupado, principalmente eu. Porque a gente se perguntava, para onde a gente vai mandar os nossos filhos? Onde vão estudar? Onde vão receber todo esse ensino espiritual? Essa é uma preocupação de muitos adventistas na comunidade da Ciudad del Cielo. Existem cerca de 80 igrejas adventistas na região, mas nenhuma escola adventista. Essa região precisa da escola da Cidade del Cielo, porque eu sei que vai ser um centro de bênçãos para ela, não só em termos educacionais, mas também em termos espirituais. Porque esse vai ser um centro educacional que, além de ensinar ciência, também vai ensinar sobre Deus. A necessidade de uma escola adventista também foi sentida pelo presidente da Igreja Adventista no sudeste da República Dominicana, Gabriel Paulino. Ele disse que tem 80 igrejas naquela região em torno da Ciudad del Cielo que não têm acesso à educação cristã. Ora, isso é muito ruim. Então isso acabou chamando a minha atenção, pelo menos. Ele disse que estava atrás de um imóvel, mas que não tinha dinheiro. Eu tenho um sonho, foi o que ele disse. Eu quero ver uma escola para atender às necessidades de todas as igrejas dessa região. Então começou assim. E a gente começou a analisar, não se comprometeu logo de cara. A gente veio para cá. Eu lembro que tinha um verdadeiro lixão aqui deste lado de cá. O terreno era muito desnivelado. Após ponderar todos os fatores, a Maranata concordou em assumir o desafio de construir um campus adventista que incluísse não só um grande prédio escolar para acolher alunos da 1ª à 6ª série, mas também um centro de educação infantil seguro e uma grande igreja. E quando a gente ficou sabendo que eles iam construir uma escola adventista, foi muito bom. A gente ficou muito feliz. E eu até disse que ia ser o primeiro lugar onde meu filho estudar. É isso que eu preciso, é isso que eu quero. Em 2022, o vice-presidente de construção da Maranata, Daryl Hardy, visitou a propriedade e, junto com o presidente Dan Noble, começou a planejar o campus. Daryl Hardy esteve envolvido aqui desde o começo, porque ele visitou essa propriedade. Lá no começo, quando a gente chegou aqui. Eu queria construir a escola aqui e a igreja lá, considerando o tamanho da propriedade, mas ele estava certo e a gente inverteu. Ele dedicou muito tempo ao planejamento desse projeto. Ele leu todos os manuais do governo sobre o que precisava para construir uma escola como essa e para garantir que a gente não ia fazer nada que fosse errado, que tudo ia estar certo dentro da lei e tudo mais. Esse projeto em especial é único para Maranata porque ele está localizado numa área urbana onde
os alunos vão estudar aqui, as famílias que vão mandar os filhos para cá pertencem a um grupo socioeconômico mais elevado do que algumas escolas que a gente construiu na África ou na Ásia. E aqui tem mais regulamentações, tem mais exigências do governo para um ambiente mais adequado. Então, os prédios que a gente ia construir iam ser um pouco diferentes do que a gente vinha fazendo. E a gente estava ciente disso desde o começo. Pouco depois do início das obras do projeto, Daryl Hard faleceu inesperadamente. A notícia abalou a organização em todo o mundo, inclusive muitos funcionários que Daryl orientou por décadas. Ele trabalhava com a gente lado a lado. Ele nunca agiu como o chefe que ele era. Ele chegava e começava a trabalhar com a gente. Se a gente precisava descer para pegar uma ferramenta, ele subia e entregava para a gente. Ele era o chefe, mas trabalhava tanto quanto a gente, como se fosse um trabalhador. Isso motivava todo mundo, e nesse caso a mim. Isso sempre me motivou a trabalhar duro, porque ele ensinava pra gente que a gente não trabalhava para pessoas, a gente trabalhava para Deus. A gente aprendeu muito com ele. Ele foi um grande líder. E agora que... Bom, enfim, que ele não tá mais com a gente, eu ainda sinto que ele... que ele continua com a gente. É que pessoalmente ele foi uma pessoa muito especial pra mim. Eu aprendi muito com ele. Não só com relação ao trabalho e a bens materiais, mas também a valores. O Daryl era um mentor para eles, uma figura paterna para muitos deles. Ele foi um professor, um confidente. Ele foi alguém que acredito que tenha influenciado eles na vida espiritual de várias maneiras. E ele também ajudou muitos operários a virarem mais tarde supervisores e pessoas que lideram os nossos projetos no mundo todo. E ele ensinou a eles como fazer tudo isso. Gabriela Hard foi casada com Daryl por 33 anos e testemunhou essa mentoria em primeira mão. Ela também sabe que cada estrutura construída pela equipe não era só um prédio, era um ato de adoração. Por isso ele formou um grupo de trabalhadores com a mesma atitude com relação ao trabalho. Eles sabem que as coisas têm que ser bem feitas, porque não estão sendo feitas para Maranata. Para o Daryl, a Maranata não era só um emprego, era um ministério e um estilo de vida que ele conseguiu transmitir para as próximas gerações, para os trabalhadores. A relação deles era tão próxima que ia além do trabalho. Ele se importava com as famílias deles e conhecia as famílias. I do want to take a few minutes to introduce some of the workers that really have made it happen. They're really the ones that made this happen. É ainda mais especial saber que essa vai ser uma igreja, ou nesse caso, todo o campus, uma homenagem a ele. Porque a gente faz tudo com muito mais, enfim, entusiasmo e de coração. Além dele ter sido um chefe, eu o via como um líder, como um segundo pai. Acho que foi um projeto muito especial para eles e que ficaram muito felizes em participar. Mas também foi um projeto que eles sentiram um pouco mais de... pressão não é a palavra certa, mas... um pouco mais de responsabilidade, porque queriam garantir que esse prédio fosse tão bom quanto teria sido se o Daryl estivesse envolvido nele e presente no processo. Eles sentiriam que era a oportunidade de homenagear ele. O pessoal que realmente construiu o campus da Ciudad del Cielo foi treinado por ele. Ele treinou eles para ter qualidade, para trabalharem duro e não só para que o trabalho fosse feito, mas que fosse feito de forma certa e dentro do prazo. E esse é o pessoal que lidera as equipes aqui, hoje em dia. Na verdade, em vários lugares do mundo ainda são os pupilos do Daryl. E eu vou te dizer, é por isso que esses caras fazem qualquer coisa em termos de
trabalho, fazem hora extra, querem fazer o que for preciso, porque querem que o que eles estão fazendo esteja à altura do padrão de quem eles admiram tanto, que é o Daryl. Conforme o campus da Ciudad del Cielo ganhava forma e a comunidade começava a perceber, a empolgação foi crescendo e ficou evidente no evento comunitário no canteiro de obras. Eu perguntei quantas pessoas aqui planejam matricular os seus filhos nessa escola. E, centenas de pessoas responderam: com certeza eu vou matricular meus filhos nessa escola. 3 ou 4 vezes por dia, um carro para e os pais saem dele e perguntam como faz para os filhos matricularem aqui. Tem uma grande demanda. É lindo de ver a missão no coração, não é? Essa é a convicção de que uma oportunidade pode mudar o destino de uma criança, de uma família e de uma comunidade inteira. Você crê nisso? A construção dessa escola não representa apenas salas de aula, a estrutura física em si, mas um caminho de esperança, de fé e de futuro. Quando a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, ela nos lembra que cada investimento feito hoje pode ecoar por toda uma vida. Ali, entre blocos, planos e orações, Deus está abrindo portas para que muitas crianças cresçam conhecendo não apenas o mundo, mas também o amor do céu. Isso é lindo de ver. Muito boa noite para você. É uma alegria ter a sua companhia em mais uma edição do Revista Novo Tempo, viu? Eu sou Darcy Vizan e trago boas notícias para você até às 8h30 da noite. No programa de hoje você vai acompanhar reportagens e histórias que mostram como a fé continua transformando vidas, fortalecendo a missão e levando esperança a diferentes partes do mundo. E um dos destaques desta edição é a comunicação. Daqui a pouco nós vamos receber o pastor Rafael Rossi, presidente da Rede Novo Tempo de Comunicação, para falar sobre a missão da Novo Tempo. Missão essa que foi mostrada internacionalmente em um encontro mundial da Hope Channel. E o pastor vai contar todos os detalhes disso para a gente hoje. Mas esse é só um dos assuntos do programa de hoje, viu? Confira os principais destaques desta edição do Revista Novo Tempo. Maranata, São Paulo. Maior encontro de jovens adventistas no estado reuniu mais de 8.000 pessoas no interior paulista. A programação principal teve interpretação em Libras e uma sala da calma para pessoas com sobrecarga sensorial ou emocional. É um desafio, mas ao mesmo tempo muito recompensador, porque o que os jovens estão vivendo aqui, a gente tem esperança de que vai acompanhá-los para sempre, até o último dia da vida e até a volta de Jesus. No Pará, Adoradores ao Vivo. Projeto Valoriza a Cultura Nortista apresenta releituras e canções inéditas com artistas da gravadora Novo Tempo. Missão em Pernambuco. Comportores, voluntários e estudantes se unem para levar esperança a comunidades do sertão. Do lado de cá do Rio São Francisco, na ilha, toda a comunidade foi impactada pelos adventistas do sétimo dia. Do lado de lá, no centro da cidade de Petrolina, não foi diferente. Outros missionários impactaram a região. Estudantes em missão no Tocantins. Alunos do IABC dedicam recesso escolar às comunidades indígenas Xerente e Apinagé. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! A Igreja Adventista no Sul de Rondônia realizou uma caravana com a participação do grupo Prisma Brasil, passando por 4 cidades da região. Além das apresentações musicais, a programação promoveu momentos de reflexão espiritual e mobilizou a arrecadação de quase 1 tonelada de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Veja como foi a programação na reportagem da Camila Inácio. Alguns recomeços levam tempo para acontecer. E foi acreditando nisso que durante 28 anos, a Dilenir manteve um pedido em suas orações: ver o filho voltar para os caminhos de Jesus. Eu ficava orando por eles, para ver ele voltar aos caminhos do Senhor. Então eu fazia as orações nas madrugadas, um propósito de Deus que eu fiz na minha vida,
de todas as madrugadas ficar orando por ele, né? E depois de quase 3 décadas longe da igreja, Odeir decidiu recomeçar por meio do rebatismo. Desde quando eu saí da igreja, há 28 anos, eu tenho vontade de voltar para a igreja. Só não tinha força. Deus acho que tocou no meu coração mais forte, falou, volta. Mas esse recomeço se tornou ainda mais especial. Ao lado de Odeir, a esposa também escolheu entregar a vida a Cristo e foi batizada. Meu maior desejo hoje é de ver toda a minha família salva. E eu estou muito feliz, muito mesmo, porque a gente tem que entender que um dia Jesus vai voltar para buscar a gente e eu quero estar preparada para ir com ele. Os batismos de Odeir, da esposa e de outras 4 pessoas aconteceram durante a Caravana Recomeçar, uma iniciativa do projeto Reencontro que contou com a participação do grupo Prisma Brasil e trouxe uma programação especial para quem buscava fortalecer sua relação com Deus. Além disso, os convidados também puderam participar da Casa Aberta, uma feira itinerante da Casa Publicadora Brasileira com literaturas cristãs e materiais voltados ao crescimento pessoal e espiritual. Durante 4 dias, a caravana percorreu 4 cidades, levando uma mensagem de recomeço a todas as regiões do sul de Rondônia. O objetivo da caravana Recomeçar, na Associação Sul de Rondônia, é oferecer para as pessoas que um dia fizeram parte da nossa família cristã, para que eles possam retornar para a casa do Pai. Entre o público também estavam pessoas de diferentes religiões que carregavam uma história construída ao lado das músicas do Prisma Brasil. Uma delas era Marlene, que conheceu o grupo há 41 anos e encontrou nas canções uma fonte de inspiração em momentos importantes de sua vida. Eu estava com uma situação difícil no meu casamento, então eu levantava à noite, colocava a minha fita cassete e ouvia a noite toda as músicas deles. E isso me ajudou muito a recuperar a minha fé. Eu chorei o tempo todo, de tão emocionada que eu fiquei, porque são músicas que falam muito ao meu coração, lembram a minha história. Além das músicas, os convidados também puderam acompanhar uma mensagem especial e durante esse momento receberam um presente preparado para eles. Nós preparamos uma carta, a carta do projeto Reencontro, uma carta como se fosse escrita pelo próprio Senhor Jesus. E receberam também um singelo quebra-cabeça, mostrando que eles fazem parte desse povo. Eles são uma peça importante, mas que até então estava faltando. Mas agora, sendo encontrado, eles podem retornar para os caminhos do Senhor. Muitas vezes quem sai de casa para ajudar o próximo descobre que tem muito mais a aprender do que a ensinar. Foi o que aconteceu com os estudantes do IABC durante o recesso escolar. Eles foram até as reservas indígenas Xerente e Apinagé, no Tocantins, para servir, mas voltaram transformados pelo exemplo de vida e do amor ao próximo de pessoas como Gilvan e Iraci. Acompanhe agora como foi essa experiência. No IABC, o colégio mais missionário do Brasil, servir ganha força quando encontra exemplos que inspiram. Foi isso que os alunos que viveram a missão Xerente encontraram no exemplo de vida da dona Iraci e Gilvan. Em 2013, a gente foi convidado para vir numa missão e aí, quando a gente ficou sabendo, eu conheci o diretor da escola, ele me contou a dificuldade de alfabetização que as crianças tinham e tal, que não conseguiam falar a língua portuguesa. Eu já sabia que aquela era a missão que Deus estava me dando. Foi assim que começou a história de Gilvan e Iraci. Depois de 20 anos dedicado à educação adventista, eles descobriram que Deus ainda reservava um novo campo missionário. Anos depois, esse mesmo chamado passou a inspirar estudantes do IABC a viverem a missão ao lado deles. A gente foi percebendo as necessidades, né? Estava no meio deles, e aí a gente via, naquela época, as menininhas de 10 anos não tinham roupa. E aí eu perguntei pro cacique, e agora? Eu não tenho condição de dar roupa nova para todo mundo, mas essas crianças também não podem ficar mais desse jeito. Dentro dessas dificuldades, um dos objetivos da gente, como colégio IABC, que estava indo lá para ajudar, a gente conseguiu fazer muitas doações de roupas. Eu fui uma das que consegui fazer algumas doações dentro do dormitório feminino. A gente foi com o objetivo de construir a igreja, mas eu acho que muito além de a gente levar o evangelho, ajudar nas necessidades é o principal objetivo que a gente tem junto com Cristo. Esse é o 8º ano que o IABC, em parceria com o distrito de Miracema, no Tocantins, realiza ações na reserva indígena Xerente. Além da ação solidária através da doação de roupas, também foram realizadas atividades de visitação, evangelismo adulto e infantil e a construção de uma nova igreja. Um dia o cacique perguntou para o Gilvan, por que vocês são diferentes? O chamado, que começou com um casal, hoje alcança novos voluntários.
Na comunidade Apinagé, o serviço também aconteceu em diferentes frentes. Além do apoio à construção da nova igreja, os voluntários participaram de visitas às famílias, realizaram estudos bíblicos, atividades com as crianças e momentos de integração com a comunidade. Plantar igrejas é realizar sonhos. A gente sabe que quando se planta uma igreja, muitas bênçãos recaem sobre aqueles que vão fazer parte dela. É um ponto de luz que se acende dentre essas aldeias. E é uma alegria nos últimos anos, através das parcerias do IABC, da Missão do Tocantins, o IDGO e diversos outros projetos, termos a oportunidade de plantar igrejas entre os povos indígenas apinagés e também os povos xerentes. Primeiramente, eu agradeço a Deus que deram oportunidades para os jovens que vieram aqui ajudar nós a construir a igreja. O serviço que eles fizeram para nós nunca não vamos esquecer. Mas talvez a maior construção aconteça no coração de quem decide servir. A experiência transforma não apenas quem recebeu ajuda, mas também quem escolheu viver a missão. Missão para mim é você estar lá disposto a ajudar e a fazer a sua parte. Para mim, missão é isso, você colocar o seu conforto abaixo do outro. Quando mãos se unem para servir, Deus constrói muito mais do que igrejas. O Ministério Adventista das Possibilidades promoveu um encontro para capacitar líderes que atuam na inclusão. A programação reforçou o compromisso de preparar comunidades mais acolhedoras, onde todos possam desenvolver seus dons e participar da missão. A reportagem a seguir mostra como essa iniciativa fortalece o trabalho do Ministério e apresenta a história do Ricardo, que traduz esse propósito na prática. A inclusão é um pilar fundamental em qualquer comunidade. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse compromisso ganha força através do Ministério Adventista das Possibilidades, o MAP. E o Encontro de Líderes no Norte do Pará buscou capacitar e dar voz aos protagonistas da inclusão na região. A cada ano, os líderes de MAP são eleitos para atuar nesse ministério e muitos deles não têm a capacitação necessária. Então, esse encontro, ele visa capacitar esses líderes do MAP para que eles possam atuar nas diversas áreas de atuação. Ao longo da programação, os participantes receberam orientações para desenvolver uma cultura de acolhimento, inclusão e participação ativa nas igrejas. O MAP, ele é a oportunidade para que todos sejam alcançados. O Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes, a todas as nações até o fim. A inclusão envolve exatamente alcançar esse grupo que tem as suas limitações dentro da visão da igreja, dessas 7 áreas que a igreja trabalha. Uma vez alcançados, eles se tornam elementos de comunicação dessa mensagem. Mais do que promover um evento, o MAP busca envolver cada pessoa na missão, reconhecendo seus dons e seu potencial para compartilhar o Evangelho. Uma igreja capacitada, orientada, tendo um MAP que funciona, é uma igreja que dá um passo significativo para encontrar soluções que permitam que essas pessoas tenham uma vida comum na igreja e participem de fato da vida da igreja, da vida em comunidade, do estudo da Bíblia e do ensino da Bíblia. Entre os participantes, a história de Ricardo mostra como a inclusão pode transformar uma trajetória de vida. Eu não conseguia me desenvolver na igreja e aquilo me frustrava muito. A partir do momento que eu descobri o MAP, parece que uma chave foi virada e as coisas começaram a ser diferentes. Comecei a ver as minhas capacidades, a usar os meus talentos para a obra de Deus. E isso tudo com a questão do acolhimento e inclusão que o MAP trouxe. Acho que um dos momentos mais emocionantes foi quando uma mãe chegou para mim e falou assim: o meu filho a partir de agora vai começar a frequentar o Clube de Desbravadores. É incrível ver quanta coisa você já fez. E eu vejo agora que também é possível para o meu filho. Eu tinha tanto medo dele não conseguir fazer isso, dele não conseguir entrar para uma faculdade, dele não conseguir se formar. E te vendo fazer tanta coisa, também me fez acreditar que é possível para o meu filho. E eu vi isso de vários pais e isso me deixou muito feliz. Para Ricardo, a inclusão abriu portas para liderar. Para a igreja, ela continua sendo um convite para reconhecer que todos têm um papel ativo na missão. E a gente segue no Pará e agora com uma pergunta para você aí de casa. Quem aí gosta de novidade? Pois nós trouxemos uma quentinha para você agora. O Projeto Adoradores, gente, ganhou uma edição especial gravada em terras paraenses com cores, texturas, figurinos e até músicas inspiradas na igreja e na cultura da região.
Confira a reportagem com a Simone Oliveira. A fila para ver tudo ao vivo começou cedo. Entre tantas histórias, a de uma garota que tem uma relação estreita com o projeto. Ouço as músicas e eu, assim, minha expectativa é que vai ser incrível e com certeza eu vou ficar animada e com certeza eu vou chorar nesse vídeo. Ela conhecia cada canção, sabia cada nome, porém sempre do outro lado das telas. Mas desta vez, assistir aos adoradores foi diferente. Até o nome dessa edição é único, Adoradores ao Vivo no Pará. Além da localização e do figurino, a decoração e cada escolha visual carrega o traço, a cor e a cultura de uma região que desta vez não está só na plateia. Gente do Pará, do Amapá e do Maranhão assistiu à gravação diretamente da Igreja da Faama. Antes a gente via muito pelo DVD, pela TV Novo Tempo. Eu gostava de lavar louça olhando as músicas, os clipes, né? E agora a gente pode ouvir ao vivo e sentir a presença dos cantores e do Espírito Santo também com a gente. Para os artistas da gravadora Novo Tempo, participar de um projeto nessa região do país tem um toque especial. Todos os cantores concordam que uma das coisas mais maravilhosas de ter um ministério é você chegar num lugar e as pessoas cantarem junto, participarem. E a energia aqui no Norte é muito maravilhosa, as pessoas muito receptivas, carinhosas. Mas essa edição não é só sobre quem veio de fora. O Vocal Semear é o primeiro grupo adventista do Norte a integrar o casting da gravadora Novo Tempo. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui representando o Pará, então é inexplicável. Ainda sobre novidades, o Univox, quarteto feminino da Faama, também estreou no projeto, carregando uma sonoridade inconfundível. O primeiro sentimento é de gratidão a Deus pela oportunidade e também a responsabilidade de ter essa oportunidade tão grande de espalhar o evangelho através da música. São 3 músicas inéditas compostas e produzidas para esse projeto e 42 artistas no palco. E pela primeira vez na história, vozes que nasceram aqui no Norte dividem o espaço com nomes que o Brasil inteiro já conhece. O projeto Adoradores ao Vivo no Pará promete muitas surpresas e muita brasilidade. O produtor Cleverson Pedro explica de onde veio a inspiração para as canções. Eu fiz 3 músicas, todas as músicas têm relação com algo espiritual em relação a Deus. Por exemplo, aqui chove demais, eu fiz uma música sobre chuva. Aqui nem sempre as igrejas têm a estrutura que merecem, mas o lugar santo é o lugar onde Deus está. Então tem uma música sobre isso também. Tem uma música que fala sobre a luz que Cristo é, fazendo relação com quando chove de noite e o dia amanhece, é igual às misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. O que começou como valorização regional termina como celebração de um povo. Porque adorar não tem a ver com palco, mas sim com corações sinceros que louvam ao mesmo Deus. Você já imaginou participar de um dos programas mais queridos da TV Novo Tempo? Pensa aí! Gente, as inscrições para a nova temporada do Bom de Bíblia já começaram, viu? E a repórter Natália Góes fala com a gente agora, direto do estúdio do programa, para contar as novidades. Boa noite, Natália! É isso mesmo, Darcy. Boa noite você que está acompanhando o Revista Novo Tempo. Bom, se você sempre está ligado na TV Novo Tempo, na programação da TV Novo Tempo, você já deve estar reconhecendo onde eu estou. Isso mesmo, aqui é o estúdio do Bom de Bíblia, o game show que desafia o conhecimento da Palavra de Deus. E eu estou aqui porque eu estou trazendo umas informações bem importantes, novidades que vêm aí para a temporada de 2027. Mas eu não estou sozinha aqui não para trazer essas informações. Eu estou aqui com o André Leite, que é o apresentador, e também com a Mayara Costa, que é a conselheira bíblica do programa. E eu já vou começar fazendo algumas perguntas para eles já te falarem essas novidades especiais que vêm por aí pelo programa. André, o que é que o público de casa pode esperar dessa nova temporada de 2027?
quais são as novidades que vêm por aí. Oi, Natália. Oi, telespectadores do Revista Novo Tempo. Oi, Darcy. Eu tenho um carinho especial pelo Revista. Fiquei um tempo no Revista, é sempre especial estar aqui com vocês. Olha, para 2027, a gente vai ter, neste novo cenário aqui, que a gente estreou aí faz mais ou menos um ano, né, Mayara? A gente vai ter temporadas regionais. Então, a gente vai ter temporada Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. E o mais interessante disso tudo, Natália, é que quem está assistindo a gente pode participar. Olha aí, então, se você está aí, já está sentindo no coração o desejo de participar, preste atenção agora que o André vai falar como que você de casa pode se inscrever. É isso mesmo, porque para você vir participar do Bom de Bíblia, não é só mandar uma mensagem aqui para o Novo Tempo, eu quero ir, não. Tem um período de inscrições e está aberto neste exato momento até o dia 31 de julho. Você acessa o site novotempo.com/bomdebiblia/inscrições. Ali você vai colocar os seus dados e ali a nossa produção vai te inscrever no processo seletivo. É uma prova que o pessoal vai fazer, quem se inscrever, para ver qual é a nota que você tira. E se tirar uma boa nota, vai vir participar aqui do programa na Novo Tempo. Pois é, então você que está aí já pode estar perguntando, mas o que eu posso fazer ali para poder participar? Como é que eu vou me preparar para ser um bom de Bíblia? E a Mayara, como conselheira bíblica, ela é especialista. Mayara, o pessoal que está ali em casa, o que ele pode fazer para se preparar e para participar dessa seletiva, para falar assim, eu vou conseguir estar ali nas provas, vou conseguir passar nas provas, o que é que o pessoal já pode fazer ali para se preparar? Olha, eu sei que parece um grande desafio vir participar do Bom de Bíblia, porque agora é a Bíblia inteira, não é? Não temos mais sessões, agora qualquer parte da Bíblia pode cair, mas você que já é um leitor da Bíblia, você que já é um estudante da Bíblia, você pode se inscrever. Então, se você tiver um conhecimento, nem que seja básico, das partes da Bíblia, ou seja, da Bíblia como um todo, você pode se inscrever para participar. Não tem muito segredo não, Nath. Então é isso, gente. O convite está feito. Muito obrigada, Mayara. Muito obrigada, André. O convite está feito. Você pode participar dessa experiência, estar aqui no palco do Bom de Bíblia e ser, quem sabe, o próximo Bom de Bíblia, né? O link das inscrições estão aqui na tela. Participe e eu volto com você, Darcy. Obrigada, Natália, Leite, Mayara. Olha só, gente, você se lembra que lá na pandemia eu participei? O coração chega a acelerar só de pensar, mas foi um momento único de aprofundamento da Bíblia inigualável. Então, se você puder, participe, tá bom? E agora é o momento da sua boa notícia aqui na nossa tela. Se você ainda não mandou sua mensagem, salve o nosso contato, porque de segunda a sexta eu coloco a sua mensagem aqui na tela do Revista. É o 12 98135 2908. Vem comigo. Rubenita Godinho, de São Paulo, feliz sábado. Tivemos o privilégio de renovar nossos votos matrimoniais com o querido pastor Joey, que celebrou o nosso casamento há 31 anos no Rio de Janeiro. Foi um sonho que Deus realizou em nossas vidas. Que lindo, que momento maravilhoso. Deus abençoe muito vocês, tudo de bom. Ismael Silva, oi Darcy, estamos aqui, eu e minha esposa Damares, para desejar um feliz sábado para vocês, direto de Aracaju, Sergipe, que lugar lindo, um abraço para vocês, tudo de bom, obrigada pelo carinho. A seguir tem o quadro Missão 360 por aqui, você vai conhecer uma lanchonete missionária que cria pontes entre moradores de Taiwan e o Evangelho. E ainda, adolescentes em missão, jovens dedicam as férias a ações de serviço, evangelismo e cuidado com a comunidade no sul da Bahia. Na reforma dessa casa, o trabalho foi dividido. Cada tarefa ajudou a mudar o espaço e também o olhar de quem estava ali para servir. Muito gratificante a gente ver os irmãos participando e essa experiência também de envolver a comunidade nesse projeto é algo muito legal. É logo depois do intervalo, eu volto já. Chegou o momento do Missão 360 e agora você vai conhecer uma iniciativa diferente e inspiradora. Em Taiwan, na Ásia, a Igreja Adventista transformou uma lanchonete em ponto de encontro, de amizade e de estudo da Palavra de Deus.
Localizado no leste da Ásia, Taiwan tem quase 36 mil quilômetros quadrados, uma área um pouco menor que o estado do Rio de Janeiro. Com cerca de 23 milhões de habitantes, o território apresenta uma realidade religiosa diversa, onde o cristianismo é minoria. Por ali, o sincretismo é comum, com forte presença do budismo e do chamado taoísmo. Mas esse cenário não tem sido um impedimento. Pelo contrário, a igreja tem buscado maneiras relevantes e criativas de levar a mensagem do Evangelho a quem ainda não teve a oportunidade de conhecer. E olha que essas ideias são criativas mesmo. Em uma das cidades de Taiwan tem uma lanchonete chamada Come and See, ou Venha e Veja. E pode até parecer só mais um lugar para comer, como esse daqui que eu tô agora, mas na verdade ele tem um propósito bem especial por trás. A cidade de Taichung, em Taiwan, é famosa por suas ruas movimentadas, mercados e universidades. Ela abriga uma população estudantil diversificada, todos em busca de um futuro promissor. Taichung é um bom lugar para falar da esperança em Jesus com as pessoas. E é justamente neste lugar estratégico que fica a lanchonete missionária Come and See. Nossos clientes são nossos vizinhos, mas eles não conhecem o nosso Jesus. Queremos apresentar nosso Salvador. Por isso, preparamos este lugar. Antes que esse centro urbano de influência fosse estabelecido, o pastor Quan estava profundamente envolvido em um ministério da Universidade Adventista local, apresentando o amor de Deus aos alunos de maneiras inovadoras. Aproveitando essa rica experiência, o pastor Quan viu uma oportunidade para o ministério fora do campus. Ele imaginou criar um espaço onde os estudantes pudessem vir, desfrutar de uma boa comida e também aprender mais sobre Jesus. Eles vêm aqui e leem a palavra de Deus conosco por meio de uma reunião bíblica. Uma vez por mês, temos um culto na sexta-feira à noite com os nossos alunos universitários. Nós preparamos uma história bíblica para compartilhar com eles. Por meio do ministério universitário, alguns estudantes encontraram a fé em Cristo e agora estão ansiosos para participar do ministério. A lanchonete também emprega alunos que não conseguem encontrar empregos que permitam guardar o sábado. O apelo da cultura e da culinária coreana tem chamado a atenção de muitos estudantes. Por isso, o lugar serve pratos coreanos autênticos, originários do país natal do pastor Quan. O Come and See também oferece aulas gratuitas de idioma coreano, oficinas de culinária e eventos sociais que atraem novos clientes como Gary. Abri o Google Maps e vi este restaurante. Os comentários eram bons. Um dos comentários dizia que a comida era deliciosa e o ambiente fazia as pessoas se sentirem confortáveis. Então, acho que é por isso que eu vim aqui. Desde sua inauguração em agosto de 2022, o alcance do Come and See foi além do público estudantil. Famílias que visitam o lugar também encontram uma oportunidade de conhecer Cristo, graças a livros disponíveis no local. Um dia, uma mãe e seus filhos visitaram o nosso restaurante. As crianças viram o livro Bible Friends na prateleira e o pegaram. Enquanto eles folheavam o livro, a mãe apreciou as nossas delícias culinárias. Quando eles foram embora, a mãe ficou muito feliz. Eles começaram a visitar nosso restaurante regularmente para continuar lendo o livro Bible Friends. Dong, que é estudante e trabalha meio período como cozinheiro, percebe que cada função pode contribuir para a obra de Deus. Eu amo trabalhar aqui. Por meio do meu serviço, meus clientes têm uma ideia de quem é Jesus.
Nosso restaurante é um lugar onde podemos compartilhar o Evangelho com os taiwaneses que ainda não estão familiarizados com Deus. É por meio da nossa lanchonete que eles conhecem o amor de Deus. Às vezes, são gestos mais simples que abrem as maiores portas. E neste caso, a universidade tem tornado o evangelho acessível por meio da linguagem universal da comida e da hospitalidade. Prevenção, saúde, bem-estar. Uma das mais importantes áreas no cumprimento da missão é a saúde. Afinal, quem de nós não quer ter uma vida melhor? Só que viver de maneira saudável é uma realidade que requer que nosso corpo, mente e alma estejam bem. Como seres humanos, somos um todo. Veja com atenção o conselho de João no Novo Testamento. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Você percebe? Esse texto indica o desenvolvimento e equilíbrio de nossa vida em 3 importantes áreas: física, mental e espiritual. Nunca foi plano de Deus que viéssemos a sofrer através das doenças e a decadência física. Mas com a entrada do pecado, gradativamente nós fomos perdendo a força vital. O resultado? Enfermidades, moléstias e pragas assolam o ser humano em todas as partes do mundo. Mas qual será o plano de Deus para a saúde e sua missão de restauração da humanidade? Como cristãos adventistas, nossos esforços de missão devem sempre levar em consideração essa visão holística do ser humano. Quando falamos de saúde, algumas áreas são essenciais. E hoje eu quero mencionar rapidamente 3 delas. A primeira é uma das mais importantes partes do corpo humano, a água. Nós podemos sobreviver muitas semanas sem comida, mas somente poucos dias sem água. Sabe por quê? Porque nós não somos como os camelos. Nós não podemos armazenar água no nosso corpo. Nós temos que beber água cada dia para manter o equilíbrio necessário da nossa saúde. Nós podemos armazenar alimento como gordura e, portanto, ficar um bom tempo sem comer, mas não sem água. Nossa saúde se deteriora progressivamente quando o fornecimento de água ao nosso organismo é diminuído. Pessoas que estão cronicamente desidratadas geralmente sofrem de inúmeras doenças, principalmente em virtude de que sem água as toxinas não são tão facilmente eliminadas do nosso corpo. Uma segunda área que quero mencionar é a importância de exercícios regulares no nosso dia a dia. Entre tantos outros benefícios, o exercício regular melhora a atividade cardíaca, aumentando a quantidade de sangue que é bombeado assim para todo o corpo. Você está precisando de uma levantada na sua atitude, hein? Precisa de uma forcinha para terminar o dia que foi muito estressante para você? 30 minutinhos na academia ou 30 minutos, uma caminhada um pouco mais acelerada podem ajudar você. A atividade física estimula vários elementos do nosso cérebro, entre eles um hormônio conhecido como endorfina, que nada mais é do que uma substância química que, transportada pelo sangue, faz comunicação com outras células no nosso corpo. Já a terceira área essencial é uma alimentação saudável e equilibrada. Nós somos aquilo que comemos. Tudo aquilo que nós ingerimos é quebrado e transformado pelo corpo em sangue, células, vida. Só que é impossível desenvolver boas células, bons tecidos, bons órgãos, bons sistemas, se o material usado for de má qualidade. Especialistas em nutrição afirmam que uma alimentação saudável é de fato remédio. E hoje facilmente nós encontramos evidências científicas incontestáveis que apontam para o poder medicinal do alimento. E é por essa razão que, através de uma alimentação saudável, nós podemos tratar e prevenir praticamente todas as doenças crônicas. Talvez, também por essa razão, o apóstolo Paulo nos convida. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus nos deu a liberdade de escolher e, sem dúvida alguma, escolher cuidar do seu corpo será um passo importante para que você possa melhor compreender o sonho de Deus para a sua vida. E como adventistas, nós cremos que a chave para o bem-estar é uma vida balanceada e de moderação. Com o uso da água, exercícios físicos regulares e alimentação equilibrada, entre outros remédios naturais como a luz solar, o descanso, o ar puro, escolhas apropriadas e principalmente a confiança em Deus, tenha certeza que nós poderemos ter uma vida saudável. E então, você já decidiu como quer viver? Você tem uma música que marcou a sua vida?
Lembra aí? Quem sabe uma que falou ao seu coração em um momento difícil da sua vida? Pois é, a música tem esse poder. Ela nos faz sonhar e deixa marcas no nosso coração. Mas por que eu estou falando de sonho, minha gente? Bom, você vai entender agora porque o Wagner Cantore recebeu um convidado super especial no Happy Hour desta semana. Conta pra gente, Wagner. Feliz sábado pra você. Oi, Darcy, feliz sábado. Feliz sábado para você acompanhando aí a nossa programação, Revista Novo Tempo. Happy Hour dessa semana, eu tenho um convidado incrível mais uma vez e uma conversa, olha, tão espiritual, sabe? Tão importante. Quem estava aqui comigo é o cantor Robson Fonseca. Conhece? Aquele que diz que o sonho de Deus é maior, né? Isso virou um hino, virou uma coisa incrível. Todo mundo fala sobre essa música em mensagens espirituais, né? O Robson é o autor, né? Quem escreveu essa letra, criou a música, é o compositor e também o intérprete dela. Acompanhe um pouquinho de como foi aqui a nossa conversa. Eu não sou um cara milionário hoje, mas quantas pessoas foram alcançadas por essa música? Para nós, a letra e a mensagem, ela é muito mais importante do que a música. Nesse momento, eu comecei a entender que o ministério, ele precisava de uma dedicação fora da frente dos palcos do microfone. Eu só consigo manter a minha identidade através da missão. Qual é essa missão? Robson Fonseca é cantor e compositor cristão há mais de 25 anos, cantando sobre oração, fé e confiança em Deus, com músicas como O Sonho de Deus é Maior, que acabou se tornando um jargão dentro da comunidade cristã. Para você que às vezes sente que Deus não está respondendo a sua oração, você que pode pensar aí que você está sozinho em meio a tudo que está acontecendo, o Robson tem um testemunho incrível que diz o contrário de tudo isso, tá? Acompanhe o nosso episódio dessa semana. Você que assiste pelo YouTube, então só procurar lá, Happy Hour NT, e você vai encontrar o nosso episódio dessa semana. E também em todas as plataformas de áudio, tá? Lá onde você ouve música, tem o Happy Hour também. Segue a gente no Instagram, @HappyHourNT. Tô te esperando lá, tá? Com mais esse episódio incrível. Darcy, de volta com você aí. Obrigada, Wagner. Até semana que vem, se Deus quiser. Gente, no sul da Bahia, cerca de 50 adolescentes trouxeram um novo significado para as férias escolares. Eles deixaram a rotina de casa para participar de ações missionárias em diferentes comunidades. Uma experiência de fé e serviço que impactou quem recebeu ajuda e também quem decidiu servir. Olha só. O cenário é novo, as pessoas também. E para quem ainda está descobrindo o mundo, sair de casa pode ser a primeira parte de uma grande experiência, a Mission Trip Team. Durante 15 dias, cerca de 50 adolescentes trocaram as férias escolares por dias de missão em diferentes pontos do sul da Bahia. Na aldeia indígena, eles chegaram para servir, mas antes foi preciso conhecer, ouvir, se aproximar. No encontro com uma cultura diferente, a missão começou pelo mais simples: criar laços. A missão surgiu da necessidade de trazer os nossos adolescentes mais para perto da gente, né? Então nós desafiamos eles a fazerem essa missão um pouco distante do conforto que eles têm, da família, dos pais. E a gente está com um grupo de 15 adolescentes servindo a comunidade, fortalecendo a fé, reafirmando nele esse senso mesmo de missão, de serviço, que é para isso que nós também servimos. E se em um lugar a missão começou com aproximação, em outro, foi preciso colocar a mão na massa, literalmente. Na reforma dessa casa, o trabalho foi dividido. Cada tarefa ajudou a mudar o espaço e também o olhar de quem estava ali para servir. Muito gratificante a gente ver os irmãos participando e essa experiência também de envolver a comunidade nesse projeto é algo muito legal, que é novo também para a gente e para eles, né? Que acho que nunca tiveram esse contato missionário tão bacana assim. E é muito bom a gente ver a comunidade participando, ver os amigos participando. Então está sendo uma experiência muito ótima. A rotina exigiu disposição e também trouxe saudades.
e das facilidades de casa. Então estamos aqui, um grupo de adolescentes e jovens, para seguir a ordem do Mestre, pregar a mensagem do Advento, salvar do pecado e guiar do serviço. E quando a realidade muda, a forma de servir também acompanha essa mudança. Cada etapa da missão traz um aprendizado diferente. Aqui em Canavieiras, os adolescentes participam de uma ação de saúde inclusiva e reforçam que servir também é incluir. Na feira, a acessibilidade fez parte do atendimento. Para a comunidade surda, a comunicação foi garantida com o apoio de intérprete de Libras. Vou explicar. Estou participando, eu me batizei o ano passado e eu gostei muito. É muita emoção estar participando aqui em Canavieira dessa ação de saúde. E muitas histórias pelo caminho. Eles saíram de casa para ajudar. Na volta, levaram aprendizados que não cabem na mala. Porque depois de tantos dias servindo, talvez a maior mudança não esteja apenas nos lugares por onde passaram, mas neles também. A seguir, eu recebo aqui o Pedro Farias para o Giro Internacional de Notícias. E você vai ver também como foi o Maranata São Paulo. O maior encontro de jovens adventistas no estado reuniu mais de 8.000 pessoas no interior paulista. A programação principal teve interpretação em Libras e uma sala da calma para pessoas com sobrecarga sensorial ou emocional. É um desafio, mas ao mesmo tempo muito recompensador, porque o que os jovens estão vivendo aqui, a gente tem esperança de que vai acompanhá-los para sempre, até o último dia da vida e até a volta de Jesus. E ainda hoje eu converso com o pastor Rafael Rossi, que vai contar pra gente sobre a representação da Novo Tempo no encontro mundial da Hope Channel. Eu volto em instantes. Já de volta com a Revista Novo Tempo, obrigada pela sua companhia. O Giro de hoje traz histórias de solidariedade e esperança em diferentes partes do mundo, como sempre, viu? Feliz sábado, Pedro. Bem-vindo por aqui mais uma vez. Feliz sábado, Dácia. Alegria estar aqui com você mais um sábado para compartilhar boas notícias, né? Porque de notícia ruim o mundo está cheio, mas notícias aqui não boas, faltam boas. Graças a Deus, né? E o principal da Igreja Adventista, que a gente às vezes não sabe, né? Mas é bom sempre chegar e compartilhar com o pessoal de casa. E inspirar outras pessoas também. Com certeza. E como você falou, é solidariedade, é história de inspiração. Quero compartilhar com você e com você de casa também, meu irmão, minha irmã. Feliz sábado. Você que não perde nenhum Revista Novo Tempo, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Giro Internacional. E eu quero começar em uma cidade chamada Lirquém. Onde é que fica essa cidade? Ela fica na região costeira de Biobío, no sul do Chile, nosso país aqui na América do Sul. Ainda ele sofre com incêndios florestais no começo do ano. No dia 5 de julho desse ano, uma ação médica e social atendeu 202 pessoas com cuidados de saúde, orientação profissional e apoio espiritual, porque as pessoas estão sofrendo por lá. Mas, graças a Deus, a ajuda chegou, mais de 50 voluntários participaram da ação, ajudaram crianças, adultos, até animais, como você viu agora na imagem. E a iniciativa ela fechou várias semanas de serviço da Missão Caleb e foi promovida também por um projeto chamado Um Ano em Missão. É um projeto em que jovens da igreja dedicam um ano para o trabalho missionário. E esse projeto é formado por jovens do Chile e também de outros países que aconteceu a ação nessa região. Houve atendimento médico gratuito na área da medicina, enfermagem, odontologia, podologia e até corte de cabelo. E essa ajuda não ficou só restrita a um único dia. Desde abril, o grupo reconstrói casas, visita familiares e oferece apoio emocional. Além de ajudar as pessoas, o objetivo também é fundar uma igreja na região até novembro. E na minha opinião, Dácia, eles já fizeram tanta coisa bonita por lá. É verdade. Que só falta é fundar uma igreja. Eles já semearam, agora é só colher. Agora é só colher. E a missão não para. A gente fica feliz porque aqui do lado no Chile acontece missão e do cuidado com quem perdeu tanto nesses incêndios, a gente segue para outra história no Chile ainda, só que em outra cidade, Dácia. Essa cidade se chama Temuco, gente. Fica no sul do Chile também. E ali, linhas e agulhas estão ajudando a costurar amizades e costurar solidariedade. O Centro de Influência e Infusão de Esperança criou nesse ano uma oficina gratuita de crochê e tricô
que já reúne cerca de 25 pessoas. Darcy, você curte um tricô, crochê, já fez? Eu curto ter um de presente, viu? Mas Sério? fazer, não sei fazer, não. Também não é minha praia, Mas acho não. linda a habilidade da pessoa fazer daquelas coisas lindas que ficam, né? Só na... Pois é, e é difícil, viu? Tem que ter técnica ali. Eu admiro também quem sabe fazer, né? Eu já tentei fazer um cachecol, mas não deu muito certo. Mas esse pessoal aí tá aprendendo e a proposta é ensinar quem nunca teve contato com essas técnicas e transformar o aprendizado em ajuda. Cachecol, gorro, eles já conseguem fazer, Darcy, inclusive. E eles são produzidos pelo grupo e vão ser entregues a pessoas em situação de rua. Olha só, ou seja, é um crochê com propósito. Exato. Um propósito de salvar e ajudar as pessoas do frio, né, naquela região. A oficina se junta a outras atividades também do centro, aula de panificação, confeitaria, culinária, habilidades práticas. E segundo quem organiza também, essas ações já aproximam centenas de pessoas da Igreja Adventista por meio do serviço. E tudo de graça, né? Tudo de graça, na verdade. É primeiro atender a necessidade das pessoas, Exato. Depois vir com a mensagem do Evangelho de Salvação. E com o apoio da Igreja Adventista lá do sul do Chile, o projeto conseguiu comprar linha, agulha de tricô, agulha de crochê para facilitar a participação. E a resposta foi muito rápida. Além de produzir roupas para pessoas que precisam, alguns participantes passaram a doar os próprios materiais, ou seja, todo mundo com um coração solidário. É isso. E quem chega para aprender também descobre uma forma de ajudar, né, Pedro? Pois é. E esse interesse cresceu depois que o centro mudou em 2026 para a sede administrativa da igreja, que fica lá no centro de Temuco. Antes, as oficinas elas reuniam 25 a 28 pessoas, antes acontecia isso. Agora, algumas oficinas chegam a quase 45 pessoas. Uma vez por mês ali, o grupo participa do encontro de fé, troca experiência, técnica de crochê também e reflete sobre o amor de Deus. A ideia é criar uma ponte entre a comunidade e também mostrar o que fazer, né, como aprender e como essa ação pode ajudar a fazer amigos, servir e transformar vidas através da esperança. Ou seja, é através do crochê que o evangelho também é pregado, minha amiga. Coisa linda, viu? E pela amizade ali você ganha alguém para Jesus, cumpre a missão e isso é lindo demais. Lindo demais. E depois de ver linhas se transformar em gestos de cuidado no Chile, o nosso giro segue para Maputo, uma cidade que fica lá em Moçambique, onde um grupo de voluntários decidiu passar o primeiro sábado de junho servindo crianças. Do dia 6 de junho de 2026, mais de 20 adventistas foram até o Orfanato Esperança, que abriga 20 crianças, e a ação foi organizada pela Missão Sul Moçambique e pela União Moçambicana. Só para explicar para você de casa, é a sede que administra a igreja naquela região. E eles organizaram essa ação especial lá no orfanato, né? E ao longo do dia, os voluntários limparam o terreno, recuperaram o jardim e construíram uma base para sustentar a caixa d'água do local. Eles também prepararam uma área para a horta e entregaram mais de 200 cadernos, além de outros materiais escolares também. Dá-se uma coisa linda de ver, de ouvir aqui a diretora do orfanato, o nome dela é Helena Ernesto. Ela contou a história da instituição e agradeceu formalmente a parceria de longa data com a Igreja Adventista. Que testemunho, né? Segundo ela, a presença e o apoio dos voluntários mostram que as crianças, elas são amadas, são valorizadas e são lembradas. A Helena também destacou que essa ajuda continua levando apoio prático e esperança a crianças que enfrentam desafios sociais e econômicos, ou seja, todos estão sendo abraçados. Todos estão sendo acolhidos. É lindo de ver isso. Não foi apenas uma entrega de materiais, gente. Teve cuidado com o espaço e com a autoestima dessas crianças. Verdade. Bom, e com notícias assim de inspiração, eu encerro o giro de hoje e a gente se vê no próximo Dia Internacional. Feliz sábado para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe muito, tá? Darcy, bom programa. Bom sábado. Obrigada. Bom sábado para você também. Semana que vem é com a Maíli, não é isso? Isso aí. E depois é com a gente. Tá bom. Deus abençoe, Pedro. Bom, gente, mais de 8.000 jovens, uma cidade de barracas e 4 dias marcados por música, mensagens bíblicas, acessibilidade e serviço à comunidade. No interior do estado paulista, o Maranata São Paulo reuniu uma geração disposta a transformar esperança em missão. Veja como o encontro mobilizou participantes de todos os cantos do estado na reportagem da Vanessa Moraes. Anne Carolina percorreu mais de 300 quilômetros de Barretos, Engenheiro Coelho, levando uma pergunta que não cabia na mala: como apresentar Deus a uma geração que muda tão depressa?
Há 2 anos, ela é líder de jovens em sua igreja. A questão das gerações, elas vão mudando com o tempo, né? A gente vai tendo que se adaptar para aprender a trabalhar com os adolescentes, os jovens que vão surgindo na nossa igreja. Anne veio procurar respostas no maior encontro de jovens adventistas do estado de São Paulo, realizado nos dias 9 a 12 de julho, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP, em Engenheiro Coelho. Parece até um campuri, aquele tradicional acampamento de desbravadores. Mas este é o Maranata São Paulo, inspirado na edição sul-americana realizada em Brasília em 2024. O nome Maranata, de origem aramaica, significa Vem Senhor, uma expressão que representa a esperança na breve volta de Jesus. Para que toda essa estrutura funcionasse, foram necessários 80 mil metros quadrados de acampamento, quase 500 cabines sanitárias e uma mega cozinha que serviu mais de 20 mil refeições por dia. Enquanto essa estrutura atendia às necessidades do corpo, era dentro da arena que mensagens bíblicas, música, testemunhos e oração alimentavam a mente e o coração dos jovens. A programação principal teve interpretação em Libras e uma sala da calma para pessoas com sobrecarga sensorial ou emocional. Nós estamos com cerca de 9 mil pessoas aqui no Maranata São Paulo. É um desafio, mas ao mesmo tempo muito recompensador, porque o que os jovens estão vivendo aqui, a gente tem esperança de que vai acompanhá-los para sempre, até o último dia da vida e até a volta de Jesus. Em outras áreas do campus, um shopping reuniu estandes de instituições adventistas e projetos missionários. Havia ainda um hospital com atendimento 24 horas e espaços para palestras, esportes e concursos. Em Campinas, jovens participaram de ações voluntárias, como visitas a casas de repouso, distribuição de livros e doação de sangue. O jovem tem participação importante não amanhã, é hoje. Ele é líder hoje, ele é comprometido hoje. Por isso, o jovem é parte importantíssima dentro desse quadro da igreja local e dentro da igreja na América do Sul. Quando eu entrei na igreja, eu fui influenciada por pessoas que estavam na liderança também. Então, eu espero também ser esse tipo de pessoa para os jovens que estão lá. Que a minha influência também possa fazer eles verem Cristo. A missão não foi confiada por Deus para nós, porque Ele não pudesse pregar. Deus, se quisesse, em um segundo evangelizar o mundo todo. Ele nos deu a missão, porque nós precisamos nos comprometer com a missão para crescer espiritualmente. No último dia, as malas foram fechadas e os ônibus retomaram a estrada. O desafio agora é voltar para a rotina sem deixar para trás o que foi vivido nesses 4 dias. A gente espera que ao chegarem lá, a igreja perceba que eles voltaram diferentes. Como Moisés voltou diferente do monte por se encontrar com o Senhor, que eles sejam diferentes lá, em mais comunhão, em mais adoração, em mais participação na atividade da igreja. A cidade de Barracas foi desmontada, mas Marcos Vinícius, de 24 anos, leva para casa um sonho que não cabe num acampamento. O Maranata São Paulo tem contribuído muito para a minha experiência. O maior sonho é ver alguém sendo batizado, assim, que eu fui um instrumento para chegar nesse batismo de alguém, saber que eu estou fazendo parte da pregação do evangelho mesmo dos últimos dias. E de São Paulo, vamos para a Bahia agora. Empresas mais fortes também podem transformar famílias, gerar oportunidades e contribuir com o desenvolvimento da cidade. E na cidade baiana de Vitória da Conquista, empresários participaram de uma experiência que aproximou o empreendedorismo, fé e mordomia cristã. Érica Uchoa traz os detalhes para a gente. A Igreja Adventista reuniu empresários e empreendedores de Vitória da Conquista em uma imersão voltada ao fortalecimento dos negócios da cidade. A ação, realizada em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, levou à programação temas como gestão, crescimento empresarial, qualidade de vida e impacto social. Então a igreja conseguiu compreender que o empresário, o empreendedor é sim um agente de transformação. A gente compreende que quando eu trago essa mentalidade, o empresário leva para ele, leva para sua família, leva para os colaboradores deles e assim a gente transforma famílias, bairros, sociedades e eu fico muito feliz em poder contribuir nessa jornada. Eu acredito muito que o empreendedorismo muda o país. Ele é uma alavanca de mudança social, de ascensão de pessoas, de mudança de vida, tanto de colaboradores, quanto do empresário, quanto de clientes. A iniciativa faz parte de um trabalho desenvolvido pela igreja há cerca de 2 anos junto aos empreendedores da cidade. Nós iniciamos a nossa empresa em junho
do ano passado, de 2025, e começamos nesse projeto em novembro, e através desse projeto nos abriu a mente para o planejamento, mas sobretudo para o foco nos processos. E com isso a gente começou a criar metas mais claras e conseguimos superar as nossas metas e estamos em pleno crescimento. A parceria com a CDL ampliou o alcance da iniciativa e permitiu a participação de empresários que não fazem parte da comunidade adventista. Normalmente, quando você pensa em igreja, você normalmente entende que a igreja ela quer receber alguma coisa. Então, assim, quando você vê a igreja oferecendo alguma coisa, aí você quebra um paradigma. A igreja tem muitas coisas que podem ser oferecidas para você. E essa imersão é uma prova disso. Acho que o grande legal dessa imersão é você tirar um tempo do seu trabalho e você parar para pensar o seu negócio. Porque nós, empresários, nós somos a mente pensante do negócio. Então, se não formos nós que formos trazer as novas melhorias, as novas estratégias, o negócio não avança. O negócio fica atrasado e você perde mercado. Eu aprendi que não é apenas empreender e liderar. Então, assim, nós aprendemos muitas coisas. Além dos conteúdos empresariais, a imersão apresentou uma reflexão importante sobre a relação entre empreendedorismo, fé e mordomia cristã. Nós acreditamos que o plano de Deus é que nós tenhamos uma boa gestão da vida. E uma boa gestão da vida passa, inclusive, pela gestão das finanças, das empresas. Então, esse encontro é uma contribuição da igreja para que as pessoas entendam que tudo que nós temos e somos pertence a Deus, e se tudo que nós temos e somos pertence a Deus, nós precisamos cuidar de acordo com as orientações que o Senhor nos dá. A ideia de trazer para o escritório é mostrar para a cidade que existe uma igreja, um escritório que está aqui para servir a comunidade. Porque eles têm que entender que Deus tem que ser o sócio dele. E entendendo isso, ele vai crescer, porque colocando Deus na frente, Deus vai abrir mais as portas para ele. A igreja ela tem obrigação de se inserir na comunidade e de prover para a comunidade uma visão cristã que vá além do sentar-se numa igreja, do cultuar, do adorar, mas de fazer com que a comunidade ela seja melhor. E a mordomia cristã, dentro desse aspecto, vai com certeza, com o apoio do CDL, apoio de tantas outras organizações, ela se insere nesse meio e vai ajudar a promover a cidade também. Em Manaus, no Amazonas, uma história de reencontro com Deus emocionou familiares e amigos. Depois de 30 anos longe da igreja, a Samara tomou uma decisão que transformou sua vida e foi batizada. A reportagem mostra como a perseverança na oração foi fundamental nessa trajetória de fé e esperança. Durante cerca de 30 anos, Samara esteve longe da igreja, mas a história dela começou a mudar quando ela decidiu dar uma oportunidade para Deus. A minha caminhada fora da igreja foi idas e vindas. Foram 30 anos de muita luta e eu vi que Jesus nunca me abandonou nesses 30 anos. Porque eu vi amigos meus morrendo de overdose, amigos meus que não saíram, que perderam tudo no jogo, até a própria vida. Durante esse período, o nome de Samara passou a fazer parte de um quadro de oração da igreja. Quem escreveu o nome dela foi a sua irmã, Josiane. O pedido era simples, mas carregava anos de esperança que um dia Samara voltasse para os caminhos de Deus. Somos uma família de 10 irmãos, 7 irmãs e 13 irmãos. 5 dos meus irmãos, nós já somos adventistas. A Samara, que já era adventista desde pequena, mas depois ela se afastou, há aquele desejo no meu coração de vê-la retornando à igreja, foi o que me levou a colocar o nome dela no bilhetinho. Com o passar dos meses, ela voltou a frequentar a igreja e a participar do clube de idosos, onde foi acolhida de braços abertos. Eu sou diretora desse grupo, nós temos hoje 80 idosos. Como ela escreve muito bem, eu pedi a ela que ela passasse a escrever uma mensagem para os aniversariantes do clube. Depois de 3 décadas longe da igreja, Samara tomou a decisão de entregar a vida a Jesus por meio do batismo, um momento de alegria para a família e também para todos que acompanharam essa caminhada. Quando eu voltei, quando eu entrei naquele tanque, eu sabia que ali ia morrer a Samara do passado. E ver os meus filhos ali, eles olhando o meu exemplo,
eu vou trazê-los de volta para Cristo. A história de Samara faz parte de um movimento de oração que mobilizou as igrejas da região central do Amazonas. Durante o projeto 10 Dias de Clamor e 365 Dias de Oração, irmãos foram convidados a escrever nome de amigos e familiares em um quadro de oração. Entre eles estava o nome de Samara. Quando a gente soube que o projeto 10 Dias de Oração iria mudar de nomenclatura, decidimos então fazer um quadro de oração. Aqui na CEAM, a gente já viu vários testemunhos, vários milagres de pessoas que já desceram as águas batismais através desse projeto. Novos nomes continuam sendo colocados nos quadros de oração. Histórias diferentes, mas com o mesmo propósito: confiar no poder da oração. Permaneçam orando, insistam e falem com Deus, abram o coração a Deus. Não deixe de acreditar nesse Deus. Amém. Hora de conferir a sua boa notícia aqui na tela do Revista. Vem comigo. David de Lima, de Novo Aripuanã, Amazonas. Feliz sábado, Darcy. Minha boa notícia é que está tendo o evangelismo da Missão Caleb aqui na igreja de Tucumã. Um abraço para vocês, que Deus use tremendamente vocês, viu? Tudo de bom. Marlene de Mococa, São Paulo. Boa noite, Darcy. Tudo bem com você? Graças a Deus, na paz. Minha boa notícia é que hoje completo 10 anos de transplante. Sou muito grata a Deus e à família que disse sim para a doação de rim. Amém! 10 anos de vida novamente, né? Um abraço para você, tudo de bom, viu? E vamos para a nossa última pausa do dia, mas continue comigo, porque na volta eu converso com o pastor Rafael Rossi, presidente da Rede Novo Tempo de Comunicação. E ainda, missão em Pernambuco. Comportores, voluntários e estudantes se unem para levar esperança a comunidades do sertão. Do lado de cá do Rio São Francisco, na ilha, toda a comunidade foi impactada pelos adventistas do sétimo dia. Do lado de lá, no centro da cidade de Petrolina, não foi diferente. Outros missionários impactaram a região. A Hope Channel é a rede internacional de televisão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, presente em diferentes países e idiomas. Recentemente, representantes dessa rede mundial se reuniram para compartilhar experiências e novos caminhos para a comunicação adventista. A Novo Tempo participou desse encontro e mostrou como tem usado a inteligência artificial generativa em diferentes etapas da produção audiovisual. Para contar como foi essa participação, essa experiência para a gente, eu recebo o pastor Rafael Rossi, que é presidente da Rede Novo Tempo de Comunicação aqui. Pastor, bem-vindo, feliz sábado. Feliz sábado, Darcy, uma alegria estar aqui com você e com todos aqueles que estão acompanhando a revista Novo Tempo. Legal, gente. A apresentação da Novo Tempo no encontro revela sobre o momento atual da rede e sobre a contribuição que ela pode oferecer a você aí de casa. É por você que a gente faz tudo aqui. Pastor, qual foi a principal mensagem? Bom, Darcy, o que nós levamos lá para esse encontro é que a Novo Tempo não está esperando o futuro chegar. Nós estamos nos antecipando a tudo aquilo que vai vir e o objetivo nosso é claro, continuar entregando uma mensagem de relevância, entregando o melhor conteúdo para as pessoas, porque nós acreditamos naquilo que nós fazemos aqui. E, obviamente, quando a gente olha para o mundo à nossa volta, nós percebemos que a vida tem mudado e mudado rapidamente. Essa Copa do Mundo que estamos aí no meio mostrou como houve uma ruptura entre mídias, como a internet aparece agora com muita força, entregando conteúdo. E, obviamente, a Novo Tempo olha para tudo isso e nós temos que nos antecipar para que continuemos sendo relevantes às pessoas e estejamos onde as pessoas estão, onde elas estão consumindo informação. Se elas estão no celular, a Novo Tempo tem que estar no celular. Sim. Se elas estão na TV, nós temos que estar na TV. Se elas estão no rádio, nós temos que estar no rádio. Ou seja, a Novo Tempo ela é um grande ecossistema que procura encontrar na tecnologia uma forma de entregar de maneira mais clara, mais rápida e mais eficiente a nossa mensagem. É isso, gente. São soluções que já estão sendo usadas aqui, como o pastor falou. Tradução e dublagem, por exemplo, estão entre os processos que ganharam mais agilidade. Pastor, o que isso muda na entrega aí dos conteúdos para quem está em casa e qual é o ganho real disso? Bom, Darcy, isso aí para nós é uma vitória muito grande. Por quê? Nós eliminamos as tarefas repetitivas e que podem ser mecanizadas. Sim. E nós liberamos a nossa equipe para que ela tenha mais tempo para aquilo que realmente importa. E mais criatividade também. Exatamente, que é a criatividade, que é pensar no conteúdo espiritual, que é aprofundar a nossa pesquisa para levarmos materiais que continuem sendo materiais
que toquem o coração das pessoas, que ajudem elas a terem esperança, a encontrarem uma nova vida. Ou seja, quando nós mecanizamos processos, nós liberamos a equipe para ela fazer aquilo que realmente importa para nós. É isso, gente. E a inteligência artificial também ajuda na criação de imagens, de cenários, de trilhas. E usar esses recursos sem perder a identidade é o grande desafio. Mas é aí que entra o olhar humano, certo, pastor? Sem dúvida, Darcy, porque, veja, nós temos na inteligência artificial uma aceleração de processos, mas isso não substitui aquilo que nós somos em essência, porque no final, uma inteligência artificial pode criar uma imagem, pode ajudar numa edição, pode ajudar numa dublagem, mas ela nunca vai substituir a escolha da nossa mensagem, Exato. a identidade que nós queremos levar. E a humanidade por trás de tudo exatamente, isso. Porque essa é uma escolha humana. A mensagem que nós levamos é o ser humano que escolhe. Exato. E quando nós estamos comunicando, nós estamos levando não apenas palavras, mas nós levamos sentimentos, nós levamos aquilo que nós somos, a essência daquilo que acreditamos, a nossa história, aquilo que nós vivemos, ou seja, a inteligência artificial nos ajuda por um lado, Sim. mas há um momento que ela para e aí entra o agente humano, porque por mais que nós tenhamos ferramentas tecnológicas, elas jamais vão substituir o ser humano. A ferramenta humana. Exatamente. É isso. E junto com as possibilidades surgem cuidados éticos e editoriais também, viu, gente? Princípios que precisam ser preservados. Qual é o limite, pastor? Bom, o limite, Darcy, é exatamente esse. Nós temos, então, na inteligência artificial, aquilo que é técnico e mecânico. Agora, Sim. aquilo que transmite identidade, aquilo Valor. que leva valor, aquilo que leva essência, sempre vai ser uma escolha humana. Por exemplo, nós decidimos os temas que vamos apresentar. Essa escolha humana. Nós decidimos as pautas que vamos apresentar aqui no Revista Novo Tempo. Sim. Nós decidimos os temas que serão abordados no programa Voz da Profecia. Então, o ser humano está por trás. O ser humano usa a inteligência artificial como um suporte, um apoio, mas não para substituir o ser humano em si, Com aquilo certeza. que é o nosso valor. Por exemplo, nós usamos ferramentas de inteligência artificial, mas até um certo ponto, porque entendemos que há limites onde, nesse momento, quem entra é o ser humano e não mais uma IA. Exatamente. E além do ser humano, o Espírito Santo guiando tudo isso, não é, Sem pastor? dúvida. Gente, e a Novo Tempo foi pioneira em ter um modelo de estudo bíblico utilizando a IA. A Esperança é a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo. Pastor, qual a importância assim, de ser pioneira neste meio, né? E o que isso impacta a Hope Channel como um todo? Quando vocês apresentaram, inclusive levaram, eles já sabem disso, mas apresentaram de uma forma especial lá. Isso é muito importante, Darcy, porque ser pioneiro significa desbravar um campo onde ninguém desbravou. Exatamente. Então, a Novo Tempo, ela entrou num mundo onde ninguém tinha entrado antes, que era usar a inteligência artificial para pregar o Evangelho, para automatizar processos, para acelerar a comunicação com as pessoas. E a Esperança é o grande exemplo disso. Sim. A Esperança tem, Darcy, mais de 600 mil alunos. Então, isso para nós é uma conquista. São pessoas do mundo inteiro que todos os dias estão conversando com a Esperança. Eu recebi, semana passada, uma estatística, vou compartilhar com você, aqui que está acompanhando a Revista Novo Tempo. A Esperança tem mandado, Darcy, 3 milhões de mensagens por mês. Olha só. Isso significam quase 100 mil mensagens por dia. A Esperança trabalha o tempo inteiro conversando com pessoas. Se nós formos pensar, humanamente falando, como nós conseguiríamos fazer Não isso? daria. Enviar 100 mil mensagens. Quantas pessoas precisaríamos? Qual o tamanho da equipe? Agora, veja, a Esperança não fala por si mesma, porque embora ela seja uma IA, Importante você falar existe isso. um cérebro por trás. Exato. São seres humanos Um que estão por cérebro trás. humano por trás. Exatamente, que estão dizendo a ela o que falar, o texto bíblico a ser indicado em determinadas situações, porque o humano nunca vai ser deixado de lado para nós, na essência daquilo que nós somos como Novo Tempo. Ou seja, nós temos a Esperança como um robô enviando mensagens de maneira assim alucinante, porque são 100 mil mensagens por dia. Agora, quem está dizendo para a Esperança o que ela tem que falar, aí são agentes humanos. Exato. São pastores, são teólogos, são psicólogos. É a nossa equipe de apoio e de suporte que trabalha por trás da Esperança. Legal. Agora, o encontro da Hope Channel reuniu experiências de diferentes partes do mundo, como eu falei para você. O que mais chamou a sua atenção nesse encontro, pastor? Bom, Darcy, o que sempre inspira nesses encontros é encontrar pessoas do mundo inteiro que pregam em diferentes idiomas,
com culturas completamente distintas, mas todo mundo tem o mesmo propósito, Exato. o mesmo desejo, que é levar uma mensagem de salvação e transformação. As culturas são diferentes. Por exemplo, se nós formos olhar Hope Channels de outros lugares do mundo, as pessoas não estariam vestidas como nós estamos aqui. Os trajes seriam outros, as roupas seriam outras, mas eles estão levando a mesma essência, estão levando o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Nós tivemos esse encontro na Nova Zelândia e lá foi apresentado um pouco da cultura maori, uma cultura completamente diferente, distinta lá das ilhas do Pacífico, da Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Ilhas Cook, que é um país, um arquipélago que está ali, ou seja, pessoas daquela cultura, daquela região, vieram mostrar para nós como eles estão fazendo, como eles estão operando como meio de comunicação para aproximar as pessoas da essência que é a mensagem que transforma, a mensagem que salva. E essa unidade da Igreja Adventista que eu admiro demais, essa organização que faz a gente levar a mesma mensagem, termos o mesmo propósito, independentemente de cultura e de onde nós moramos. Exatamente, porque Jesus vai voltar para o mundo inteiro. A esperança que temos é a mesma para todos nós, porque esse mundo está tomado pelo pecado e a nossa única certeza é que Jesus vai voltar. Amém. Então tá, daqui a pouquinho, Arena do Futuro para o povo de casa. Isso mesmo. Bom, às 8h30, logo na sequência, acabou a Revista Novo Tempo, Arena do Futuro, eu te espero para mais um tema importante da Palavra de Deus. Pastor, que Deus continue te abençoando e te usando, viu? Obrigada. Obrigado. É isso, gente. Na semana passada, dia 11 de julho, foi comemorado o Dia do Colportor, que é o vendedor de livro adventista. E lá, no Agreste e Sertão de Pernambuco, uma turma de vendedores de livros decidiu comemorar fazendo missão. E olha só onde eles escolheram para realizar essa missão, gente. Essas imagens são da ilha do Maçangano, localizada em Petrolina, sertão do estado, banhada ali pelo Rio São Francisco. Esse espetáculo da natureza foi cenário para os coportores e voluntários da Associação Pernambucana Central. Alunos do Colégio Adventista de Caruaru também viajaram para Petrolina e tiveram participação em missão na cidade. Vamos assistir agora. O trabalho é do Serviço Voluntário Adventista da Agência de Missões e começou cedo, com reuniões de alinhamento, seguido de visitação de porta em porta à comunidade. À noite, a comunidade que aceitou o convite se reuniu na praça principal da ilha para participar dos louvores, pregações e confraternização. Durante o sábado, foi realizada a feira de saúde com vários serviços de bem-estar de graça. E se você está achando que para essa viagem os voluntários se hospedaram num hotel de luxo com direito a todo o conforto, não. Os colportores se alojaram nesta creche, dormindo no chão, com auxílio de um colchonete. Montaram uma cozinha coletiva para as refeições e o banho ficou por conta do velho Chico, isso mesmo, no Rio São Francisco. E olha, diante dessa beleza natural, nada mal. Aqui nós temos um desafio muito grande de receptividade, porque é uma comunidade muito afastada da cidade de Petrolina. E nós estamos tentando, através do trabalho dos colportores, estratégias de entrar nas casas, de conversar com as pessoas e ali poder acessar o coração delas com a mensagem do Evangelho. Do lado de cá do Rio São Francisco, na ilha, toda a comunidade foi impactada pelos adventistas do sétimo dia. Do lado de lá, no centro da cidade de Petrolina, não foi diferente. Outros missionários impactaram a região. Este grupo é formado por alunos do Colégio Adventista de Caruaru. Eles abriram mão de uma semana das férias para virem a Petrolina evangelizar. Eu fiz 5 missões, 5 experiências missionárias que eu tive e para mim é muito gratificante poder fazer parte disso, poder levar alento na vida de alguém, ser abrigo para alguém. Então para mim é algo muito importante, especial, que eu pude estar prestigiando, junto com o colégio. Os alunos foram às ruas conscientizar a população contra a violência e também visitaram famílias com projetos sociais. É a Igreja Unida, especialmente juntando as novas gerações para entender o seu papel relevante no cumprimento da missão. Porque entendemos que o nosso propósito é levar esperança ao maior número de pessoas possível. Nós estamos fazendo aqui várias atividades sociais e espirituais, como por exemplo, reforma de uma casa de uma irmã aqui da igreja, o lar dos idosos, varal solidário, visitas missionárias e muito mais. Tudo o que você viu até aqui é mais que inspirador. É a identidade adventista do sétimo dia. Os missionários que aqui estão, eles estão vivendo a missão na prática. Missão não pode ser apenas teoria. Missão tem que ser um estilo de vida.
A Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem por todas as partes. E quando a gente segue o modelo de Jesus, a gente faz o bem ao próximo e cada pequena ação traz resultados extraordinários. E a gente segue falando de missão, mas agora indo para Paraíba. Enquanto muita gente aproveitava as férias aí para descansar, um grupo de estudantes escolheu um destino diferente. Lucena, no litoral paraibano. Eles participaram do Mission Trip, uma iniciativa missionária da Igreja Adventista que reuniu voluntários em 10 dias dedicados ao cuidado com o próximo. Confira na reportagem da Andréia Figueiró. Estudantes das unidades da Rede Adventista de Educação de Natal, João Pessoa e Campina Grande trocaram parte das férias por uma experiência de voluntariado. Em Lucena, encontraram na missão uma oportunidade de dedicar tempo, atenção e cuidado a quem mais precisava. O objetivo é servir refletindo para essas famílias aqui de Lucena o carinho, o cuidado e o amor de Cristo para elas. E todas as atividades desenvolvidas aqui por nossos alunos refletiram isso. Cada dia reservava um novo desafio. Entre reformas, ações ambientais, visitas às famílias e atividades nas escolas, os voluntários encontraram diferentes maneiras de demonstrar, na prática, valores como respeito, perdão, solidariedade e esperança. As escolas e casas ganharam novas cores, o manguezal ficou mais limpo, a cidade recebeu carinho e cada voluntário volta para casa, diferente de quando chegou. Nas escolas visitadas, além das melhorias nos espaços, as atividades despertaram reflexões que continuarão mesmo depois do encerramento da programação. Acredito que a partir de hoje, nossos alunos vão ter uma visão diferente. E essas palestras, essas ações, trazendo uma comunidade, os alunos participam, a gente vê aquele engajamento dos alunos e a gente sabe que vai acontecer a transformação. Cada atividade também deixou marcas em quem participou da missão. Histórias compartilhadas que seguem acompanhando esses jovens, mesmo depois da viagem. Quando vem para a missão, a gente consegue ajudar as pessoas e contribuir para a sociedade. Então, isso é uma coisa bem divertida de se fazer. A viagem termina, mas as experiências vividas em Lucena continuam presentes na memória e nas escolhas de quem passou por essa missão. O que mais me impactou aqui em Lucena foi que a gente conseguiu refletir a imagem de Deus para o pessoal que não sabia sobre ele, por meio de reformas de casas, limpando manguezais e outros lugares. E além de ser importante para a sociedade daqui, foi divertido para a gente, porque teve coisas legais. Deixa marcas. E quais são essas marcas? Marcas de alunos que vieram aqui e plantaram o amor de Cristo através de atos de serviço, levando a comunidades que foram visitadas, casas, famílias, escolas, a esperança, o amor de Cristo. E foi mostrado também que o trabalho em sala de aula não é apenas sobre conteúdo, mas é levar os nossos alunos para a comunidade, onde eles colocam em prática tudo aquilo que eles aprenderam, que é a solidariedade e o amor ao próximo. Missão Lucena! Aprender o alfabeto pode ser uma experiência muito mais divertida quando a criatividade faz parte do processo. No Colégio Adventista de Montes Claros, em Minas Gerais, um projeto chamado Maleta Viajante está ajudando as crianças a se familiarizarem com as letras de forma lúdica e cheia de descobertas, gente. Quem conta essa história é o nosso repórter Samuel Nunes. Um projeto dinâmico e prazeroso para alunos da educação infantil do Colégio Adventista de Montes Claros. A coordenadora pedagógica explica o processo de implementação e como tem funcionado na prática. Nós estamos trabalhando com o projeto Maleta Viajante aqui na educação infantil, de uma forma mais específica para os alunos de 4 anos de idade das turminhas de pré-1. E nosso objetivo com esse trabalho é tornar a apresentação do alfabeto de uma forma atrativa, lúdica, animada, para que os alunos e os familiares possam ter referências de jogos, para que esse momento ele possa ser prazeroso, de conhecimento das letras, trabalharmos a questão da consciência fonológica. As crianças, de maneira lúdica e significativa, participam das atividades e se familiarizam com o alfabeto. As professoras também destacam a importância da família neste processo de aprendizagem das crianças. O objetivo do projeto
é fazer com que as famílias participem desse processo de alfabetização de uma maneira lúdica, de uma maneira descontraída, para que as crianças reforcem o aprendizado em sala de aula. E também possibilitando momentos entre famílias, né, que está cada vez mais raro. E trazendo isso para o lar é uma maneira que a gente encontra também de que os pais passem mais tempo de qualidade com seus filhos, reforçando o nosso aprendizado, tudo que nós ensinamos aqui no colégio. A gente faz um sorteio da turma, cada um que for levar a maleta, ele vai estar levando alguns objetos, né, que foi produzido com muito carinho dentro dessa maleta, e em casa eles vão estar participando juntamente com a família, fazendo os joguinhos, olhando as letras, e isso vai estar contribuindo com que eles fixem, né, a letra e aprendam mais, desenvolvendo até mesmo a coordenação motora deles na escrita. Espero que seja bem agradável tanto para eles como para a família, que eles se divirtam aprendendo, né? Eu acho que a parte do lúdico tem que fazer parte da infância das crianças e que seja tudo bom e que dê tudo certo. Nos olhos da garotinha Cecília e dos demais alunos, pode-se perceber o quanto é significativo aprender de maneira atrativa as letras. Uma experiência divertida e educativa no projeto Maleta Viajante. As crianças podem explorar as vogais e as letras do alfabeto em atividades que envolvem escrita, leitura e reconhecimento fonético. Eu amei ser a primeira vez a levar a maleta. Eu gostei de tudo, todas as brincadeiras e jogos. Que fofinhos, gente! E agora vem ver mais algumas boas notícias aqui na nossa tela. Vem comigo. Josenice Oliveira de Salvador, na Bahia. Boa noite, Darcy. Amo acompanhar você. Sempre aprendo muito no Revista Novo Tempo. Que Deus continue te abençoando. Congrego na Igreja Batista, mas somos todos irmãos. Um abraço. Josenice, um beijo para você. Obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia, viu? Tudo de bom. Juliana Rodrigues de Fortim, Ceará. Oi, Darcy, boa noite. Eu sou Anjo da Esperança e assisto a todos os programas da Novo Tempo. Sou muito feliz e gosto muito do Revista. Obrigada, Juliana, por nos ajudarem na missão aqui e por mandar mensagem também, nos acompanhar. Deus te abençoe. Gente, a Revista Novo Tempo de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. E você fica agora com o pastor Rafael Rossi no programa Arena do Futuro. A gente se encontra de novo na segunda-feira, às 7 da noite, com mais boas notícias aqui no Revista, tá bom? Ótima noite para você, um excelente final de semana e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.